Então, boa tarde, bem-vindos. Vamos dar continuidade aí ao curso de metrologia. Lembrando aí que a gente está na 7ª aula, tá? Então, na aula passada, a gente viu resultado de medições diretas. A gente falou o que é medição direta, o que é a medição indireta, né? E a gente vai começar pelas medições diretas e na aula que vem vai entrar nas medições indiretas, né? Mas dentro do resultado de medições diretas, a gente viu que pode ter fontes de incertezas, sendo que você sempre vai ter várias, né? Todo sistema, todo processo de medição vai ter várias fontes de incerteza. No entanto, a gente chama de dominante quando uma prevalece em relação a todas as outras, e assim a gente pode desprezar as outras e considerar apenas aquela, né? Então, já que ela é a dominante, ela é a única, a gente despreza as outras então a gente tem esse processo aí de medição acontecendo com apenas uma fonte de incerteza. Então a gente sabe qual que é, está ali caracterizada, e a gente viu na aula passada como é que lida com isso, tá? Então hoje a gente vai começar fazendo aquela revisão que a gente sempre faz, vai falar um pouquinho da aula passada, e vai entrar aí nessa parte de medições diretas, só que agora com, né, quando você tem mais de uma fonte de incerteza que deve ser contabilizada. A gente viu aí que a gente pode fazer. Então, a calibração começa com verificação, ajuste, regulagem, rastreabilidade, e o resultado disso é o relatório de calibração, né? O relatório de calibração ele é sempre de um instrumento ou de um sistema de medição, nunca de um mensurando ou de uma condição ambiental, enfim. E o objetivo dele é te dar parâmetros, fornecer informações sobre os erros e as medidas que você vai ter a partir de então com aquele instrumento. Então, vai te dar a média, desvio padrão, variações, incertezas, e por aí vai. Isso aí a gente falou bastante. Vimos que o mensurando pode ser constante ou variável. Quando, por exemplo, a gente tem aí um terreno, a gente está falando de um mensurando, a gente quer medir a área de um terreno para vender ou para fazer qualquer coisa na prefeitura, para construir, saber se pode e tal. Então, essa área tende a permanecer constante, né? A não ser que o muro ande, que alguém derrube o muro e construa um pouco mais para o lado, essa área não vai mudar. Claro que se você usar um instrumento diferente de outro, você pode encontrar uma pequena modificação, mas você considera que é constante. Ao contrário de quando você está medindo aí a vazão, a pressão, a temperatura numa linha, num duto que está passando um fluido, e é muito difícil, na verdade, se o fluido está em movimento, você ter ali uma pressão constante, né? Ela vai ter oscilações, talvez em torno de um patamar aí que é o aceitável, mas vai ter pequenas oscilações que podem acarretar em danos ou em efeitos desejáveis ou não desejáveis, mas isso é importante de saber. Então, a gente falou que as fontes de incerteza, olha aí, comecei a aula falando isso, podem ser dominantes ou diversas, e você pode trabalhar com erro sistemático corrigido ou não corrigido, né? Duas formas que a gente viu na aula passada de tratar o erro sistemático. A gente viu quais são as fontes, né? Quais são os fatores que vão influenciar, que vão gerar essas fontes de incerteza. Então, a gente tem o método de medição, o procedimento de medição, o agente que efetua a medição, as condições ambientais. Isso tudo vai resultar no que a gente tem aí de resultado final da medição, né? No que a gente realmente conclui daquela medição. E essas são as fontes basicamente. Quando a gente está trabalhando com um mensurando invariável, olha aí, mensurando invariável, lembra lá do terreno, né? Que tem uma área medida em metros quadrados. Esse mensurando aqui ele é invariável. Com uma fonte de certeza dominante, que foi na aula passada que a gente viu isso, então a gente pode corrigir ou não corrigir o erro sistemático. São duas formas de trabalhar. Mas o que você tem que saber é que se você está corrigindo, então você está trabalhando com a repetibilidade, né? Essa é a sua fonte de erros aleatórios aí, e a correção está aí contemplando o erro sistemático. Quando você não vai corrigir o erro sistemático, então você trabalha com mais ou menos o erro máximo,
que aí a fonte de incerteza já está contemplada aqui, tanto os aleatórios quanto os sistemáticos dentro dessa parcela de erro máximo. A gente falou também na aula passada. Tá? Agora, se for variável, a gente viu que se o mensurando for variável, agora essa faixa de medição, esse resultado de medição, lembrando que isso aqui é um resultado de medição, que vai indicar aí para a gente uma faixa, né, de medição. O resultado, ele na verdade, ele é um número que é constante, mais ou menos uma incerteza e tal, assim que a gente vem vendo, né? Então, se você vai corrigir, agora você não trabalha mais com a repetibilidade, você trabalha com o coeficiente de student vezes a incerteza padrão, que está representada aqui por essa letra U, tá? Se você não for corrigir, aí você usa o erro máximo mais o coeficiente de student vezes a incerteza padrão, né? Isso tudo a gente falou na aula passada. Hoje a gente vai começar, então, falando dos procedimentos, do passo a passo aí para você realizar o processo de medição quando você tem várias fontes de incerteza, né? Então, você não tem apenas uma, mas você tem várias e você tem que levar em consideração elas, tá? Primeira coisa seria a caracterização da correção de fonte, de cada fonte. Então, você vai estimar o erro sistemático e como que corrige de cada fonte. Depois você vai achar uma correção combinada. Isso aqui é uma novidade para a gente, né? A correção combinada nada mais é do que a combinação de todas as correções de cada fonte que a gente vai ter. Caracterização da incerteza padrão de cada fonte, e aí você encontra a incerteza combinada também, combinando aí as incertezas de cada fonte. A gente vai falar dos graus de liberdade efetivos, da incerteza expandida e dos procedimentos para tratar desse assunto, tá? Olha aí. Então, entrando na aula de hoje mesmo, vamos começar aí a aula, tá? A gente falou bastante, fez uma introdução, agora a gente entra. Medição de um mensurando invariável, tá? Voltamos aí para ele, agora na presença de várias fontes de incerteza, não mais uma só. Então, o valor da correção a ser aplicado deve ser individualmente estimado para cada fonte de incerteza, tá? Por cada fonte ali você tem que estimar qual é o valor individualmente separado e depois contabilizar isso. No entanto, existem casos que a gente vai ver que fica mais fácil você contabilizar logo a parcela de um grupo de incertezas do que ficar esmiuçando ali, dividindo cada uma por uma. Então, já que a soma delas é representativa, ou seja, a gente pode usar a soma delas para representar a combinação, a gente pode logo representar desse grupo por uma coisa só, mas sabendo que tem mais de uma ali dentro. E olha aí o que a gente viu. A correção combinada, tá? Correção combinada é formada a partir da soma algébrica das correções individualmente determinada para cada fonte de incerteza. Então, uma vez que você fez isso, agora basta você somar essas correções. Então, se você tem uma correção de mais 2 e outra de menos 2, no final acaba que é zero, né? Mas se você tem uma de mais 5 e outra de mais 2, aí acaba que vira mais 7, por aí vai. Então, a correção combinada vai ser a soma aí, né, o somatório de todas as correções de n igual a 1 até n, né? Onde C é a correção combinada, que faltou um C minúsculo aqui, CC é a correção combinada, tá? Tá aqui. E CI é a correção da iésima fonte. Então, acho que ficou bem simples, né? Só você somar quantas você tiver, o valor de cada uma, e você encontra a correção combinada, já que você tem várias fontes de incerteza e não uma só, como a gente viu na aula passada. Caracterização da incerteza padrão de cada fonte, né? Então, a incerteza padrão de cada fonte ela deve ser quantificada e pode ser quantificada por dois tipos, né? O primeiro deles é os procedimentos estatísticos, que a gente vai chamar de procedimentos do tipo A, procedimentos estatísticos. O que quer dizer procedimentos estatísticos?
procedimentos feitos, né, a partir de várias medições. Então, a gente pode colocar aqui assim, ó, várias medições. Você vai lá, realiza várias medições, e aí você tem, através de dados estatísticos, operações estatísticas, você consegue determinar a incerteza padrão daquela fonte, né? Já os procedimentos não estatísticos, tá? Isso é chamado de tipo B, também pode ser, olha aí, tipo foi cruel, né? Tipo B, e isso daí quer dizer o quê? Quer dizer que você, então, não é estatístico. Então, não adianta você medir, ficar medindo, que isso daí não vai te trazer informação nenhuma, né? Então, essas fontes aqui, elas vão ter que ser determinadas de outra maneira, que não a partir de medições. Beleza? Olha aí, então vamos entrar no primeiro, procedimentos estatísticos. Isso aí não é novidade. Podem ser tratados a partir da incerteza padrão de uma medição. Então, todo mundo aí está lembrado, a incerteza padrão de uma medição, a incerteza padrão representada pela letra U, I é a indicação daquela medição, vai ser a raiz quadrada do somatório de IK, onde IK é a indicação da iésima, né, a iésima indicação, e eu não sei por que aqui na hora que apresenta não sai a barra direitinho, e barra é a média das indicações, né? Isso aqui vocês conhecem, já estão sabendo. Beleza? Dividido pelo número de graus de liberdade menos 1. Quer dizer, pelo número de, pelo número de indicações menos 1, que vai te dar o número de graus de liberdade, né? Tá? Isso aí não é novidade. Então, quando o mensurando for invariável, então se o mensurando for invariável, a gente pode tratar da média, certeza padrão da média, que vai ser a incerteza padrão calculada anteriormente, aplicando o teorema central do limite, dividido pela raiz de m, onde m é o número de medições efetuadas para calcular a média. Pode ser n aqui também, né? A gente está acostumado com n. Acho que essa equação aqui vocês já viram antes. U barra igual a U I sobre raiz quadrada de n. Essa daqui acho que vocês já estão mais familiarizados. Mas o livro usa só, troca um pouquinho a letra aí para mudar, tá? Para dizer que um é sobre a média e o outro é sobre a indicação. E os procedimentos não estatísticos, né? Então, por exemplo, o procedimento não estatístico a gente poderia atribuir, né, a resolução de uma balança. Se a gente fizesse um experimento, vamos pegar aí uma balança, tá? Vamos colocar aqui uma massa nela de 1,6 gramas. Se a gente colocasse aqui 1,6, qual seria o resultado da balança se ela tem a resolução de 1? Então, a resolução da minha balança é igual a 1 grama. Tá aí. Tá? Então, lembra daquela história? Você vai adicionando grão de arroz, grão de arroz, grão de arroz, nada acontece com a balança até que ela sobe, né? Até que uma hora ela dá uma diferença abrupta para o valor da resolução dela, que é a menor quantidade que ela é capaz de medir. Então, essa balança aqui indicaria para a gente 2 gramas, porque ela arredondaria isso daqui para cima. Já o contrário seria válido também, né? Se a gente pegasse aqui com 1,2 gramas, qual seria a indicação dessa balança? No caso, ela não consegue, a resolução dela é de 1 em 1, então quando está de 5 para cima, arredonda para cima, de 4 para baixo, arredonda para baixo. Então, aqui você encontraria 1 grama, né? Repara que nesse caso, então aqui, ó, você teve um erro de mais 0,4 gramas, e nesse caso aqui você teve um erro de menos 0,2 gramas. Repara que aqui o erro é positivo, por quê? Porque a balança indicou um resultado maior do que realmente a massa pesa, e aqui você tem um erro
negativo, porque a balança indicou um valor menor do que realmente a massa tem, né? E a gente começa a ver que, então, o erro associado a essa balança de resolução igual a 1, ele vai estar sempre, sempre entre 0,5 e 5, né? É o máximo de erro, ou seja, aqui você poderia encontrar o erro máximo igual a mais ou menos 0,5 para essa balança, com essa resolução. E a representação do erro devido à resolução com a indicação está aqui, né? Então você vê aí, ele vai até menos 0,5 e de repente salta para 0,5, né? E o erro é nada, ele é nulo quando a sua balança, quando a sua massa tem exatamente 1 grama, né? Se a sua massa tiver 1 grama, você não tem erro nenhum, porque ela tem a resolução certinha para indicar isso. A mesma coisa 2, a mesma coisa 3 e por aí vai. No entanto, se você diverge um pouco, se você passa um pouquinho disso, se você né, tá um pouquinho antes disso, aí você tem outros valores de indicação, tá? Então qualquer valor entre 0, aqui ó, entre 1,5 e 2,5, 2,4 seria aqui, né, 2,4, porque o 2,5 já vira 3. Então 1,5 e 2,4, qualquer valor nesse intervalo aqui, você vai encontrar um resultado de 2, tá? Nessa balança aqui, com essa resolução. E é isso que esse gráfico está dizendo, mostrado aí pelo erro máximo que está atribuído aí à resolução da balança. Repara que não é um procedimento estatístico, né? É do tipo B, lembrando que os estatísticos são do tipo A. Você pode ficar ali pesando isso aí eternamente, fazendo 1 milhão de medições ou meia dúzia de medições, que vai dar no mesmo. Você logo vai constatar que o erro que a resolução da balança é de 1 grama e vai ver que não adianta. Quantas medições você fizer, o erro vai estar sempre contido nesse intervalo. Então, como a gente viu aqui, ó, só voltando rapidinho, se a resolução da balança é 1, então o nosso erro ele vai estar contido aí entre, né, a gente pode chamar aí de A, vai estar contido entre R sobre 2, que é 0,5, mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, tá? E aí você consegue ver. Agora, aqui, ó, você começa a entender. Por quê? Você tem tipos de distribuições, né? Lembra que a gente viu vários tipos de distribuição? Essa daqui é a distribuição linear ou distribuição constante. Por quê? Porque a probabilidade de você encontrar, né, o valor dentro desse erro aqui, ela é igual durante todo esse percurso aqui, né? Você vê que a curva não muda. Então, quando você tem uma distribuição diferente daquela, né? A gente vai falar no próximo slide, mas é diferente daquela. Essa daqui já é uma distribuição normal, né? Chamada de normal, onde você tem aí menor probabilidade nas caudas e maior probabilidade em volta da média, tá? Quando você tem uma distribuição constante, aí você pode determinar que esse erro aqui vai ser mais ou menos, né, a resolução sobre 2. E a incerteza padrão vai ser justamente esse intervalo aqui, dividido por raiz de 3, onde que se você tiver uma média, aí você pode utilizar aqui a incerteza padrão como a resolução dividido por 2, dividido por raiz de 3, que aí você encontra esse resultado que está aqui, tá? Olha aí o que a gente tinha falado. Então, se a sua distribuição ela é constante, ó, você encontra a incerteza padrão através dessa expressão aqui. Se você tem uma distribuição triangular, essa é uma distribuição que já vai te apresentar menos probabilidade nas caudas e mais probabilidade aqui no centro. Então, você pode estimar ela a partir de A sobre raiz de 6. Essa é a incerteza padrão para essa distribuição. Quando a distribuição é normal, a probabilidade é maior também no centro do que nas caudas,
E você pode determinar a incerteza padrão, você pode dizer que ela é o A sobre 2, que é igual a sigma. Para quem não lembra, sigma nada mais é do que o desvio padrão. Ué, como assim? É, isso mesmo. Se você tem uma distribuição normal, o desvio padrão é igual à incerteza padrão. Então, beleza. E essa daqui é uma distribuição em U, né? Distribuição em U, podemos dizer assim. Já é o contrário dessas duas, né? Da triangular e da normal. Ela vai te fornecer maior probabilidade nas caudas do que no meio. Essa é pouco utilizada, tudo bem? Pouco utilizada, mas também bem utilizada, mas também bem relevante e necessária. Às vezes isso pode aparecer. Então, a gente lembra que a gente viu, né, que a incerteza, a correção combinada era a soma das correções. E a incerteza combinada é mais ou menos parecido, só que ao invés de você somar simplesmente, você vai agora somar as variâncias, ou seja, as incertezas, né, elevado ao quadrado. Então, olha aí, o C é a incerteza combinada, né, vai ser igual à soma do quadrado de cada incerteza padrão atribuída a cada fonte de incerteza. Então, você vai ter aí o 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado e por aí vai. Claro que depois você pode tirar a raiz quadrada disso aqui para encontrar a incerteza combinada, valor mesmo, né? E a gente vai ver como é que faz isso. O número de graus de liberdade efetivos, tá? Então, a gente vai agora... Como é que a gente vai determinar o número de graus efetivos? Não mais o número de graus de liberdade. O número de graus de liberdade efetivos, quando você tem várias incertezas atuando. A equação é essa aí. Então, de posse da incerteza combinada, agora não mais ao quadrado, elevado à quarta potência matemática, aí você vai ter a incerteza combinada ao quadrado, dividido pelo aqui que está a nossa incógnita, tá? Dessa equação, ela está no denominador aqui dessa equação, que é o número de graus de liberdade efetivo, tá? Tá aqui, ó. Vai ser calculado de que forma? Da primeira incerteza da primeira fonte, né, elevado à quarta potência, não mais ao quadrado, dividido pelo número de graus de liberdade daquela fonte. Tá aqui, ó. E o somatório, a soma algébrica disso, né? Então você pode pegar a segunda fonte, a segunda incerteza da segunda fonte, elevar à quarta potência e dividir pelo número de graus de liberdade daquela fonte. E por aí vai, né? Então você tem aí o C, lembrando que o C é a incerteza combinada, e o I é a incerteza padrão da iésima fonte de incerteza. E a incerteza expandida. Agora, a incerteza expandida você calcula, representa com a letra U maiúscula, tá? E calcula agora a partir do coeficiente de Student para 95% de confiabilidade, e a incerteza combinada. Então, a incerteza expandida agora, ela não lida mais com a incerteza padrão de cada fonte, ela vai já pegar a combinada de todas que você calculou da maneira que a gente viu em alguns slides atrás, somando as incertezas e elevando ao quadrado, né? Você pega ela e multiplica pelo coeficiente de Student para 95% de confiabilidade. E aí você tem, então, a incerteza expandida do processo de medição. Então, o passo a passo disso, a gente falou de várias coisas aqui, várias novas variáveis, né? Então, a gente vai estipular um passo a passo para para encontrar os resultados quando a gente tem uma fonte de incerteza que não é dominante, que você tem várias, dentro de um mensurando invariável, tá? Vamos pensar. Tem a análise do processo de medição, identificação das fontes de incerteza, quantificação dos efeitos sistemáticos, quantificação dos efeitos aleatórios, cálculo da correção combinada, olha aí a correção combinada que a gente viu, a soma das correções, cálculo da incerteza combinada e do número de graus de liberdade efetivos, então
Incerteza combinada é a soma do quadrado das incertezas, e o número de graus de liberdade efetiva a gente viu, você pega a incerteza, eleva à quarta potência e divide pelo número de graus de liberdade daquela incerteza. Aí você calcula a incerteza expandida, lembra dela aí? A gente acabou de ver no slide anterior, letra U maiúscula, né? Igual ao coeficiente de Student vezes a incerteza combinada agora, porque você tem várias fontes de incerteza, então tem que levar em consideração a incerteza combinada. E aí, por fim, você expressa, levando em consideração aquelas regras, algarismos significativos, tudo mais, o resultado da medição. Isso que o livro está dando aí para a gente, né? Ele dá esse problema e mostra lá como exemplo, né? Ele dá uma massa padrão de 20 gramas, dá a correção e dá a incerteza da correção. E ele te dá aí uma tabela também com as indicações de quantas vezes ele pesou aquela massa, né? Ele te dá a resolução da balança, ele te dá a temperatura ambiente, ou seja, as condições ambientais, ó, e te dá aqui também o desvio padrão, nesse caso. Beleza. E vamos ver como é que ele faz, né? Então, o que seria? Seria nada mais, nada menos do que aplicar esse passo a passo aqui e encontrar o resultado. Então, qual seria a análise do processo de medição? Você analisaria, faria isso nesse levantamento aqui, anota, reúne tudo numa tabela para ficar organizado e passa para o passo 2. O passo 2 seria identificação das fontes de incerteza, né? Então, quais são as fontes de incerteza da balança? Seria, no caso, a repetitividade da balança, né? A capacidade dela de repetir o mesmo resultado, e limitações da massa padrão. A massa padrão ali vai ter alguma variação daquilo ali que ela realmente está dizendo que tem. Lembrando que isso daqui são procedimentos do tipo A, estatísticos, e isso daqui é um procedimento do tipo B, não estatístico. A resolução da balança também é uma fonte de incerteza. Feito isso, você vai para a quantificação dos erros sistemáticos. Tá? Então, a repetitividade e a resolução são fontes de incerteza aleatórias, a gente viu aqui. Então, já a massa padrão possui uma componente sistemática de incerteza. Está dada, né? O exercício mesmo já deu pela correção de menos 0,005 gramas. Então, essa correção deve ser aplicada à massa padrão e está quantificado o erro sistemático. Quantificação dos efeitos aleatórios, né? Então, como a média das 5 indicações está sendo considerada, a incerteza padrão vai ser adotada aí, de acordo com a incerteza padrão da média. Então, você pega aí a incerteza padrão da repetibilidade, vai ser a incerteza padrão dividido pela raiz de 5. Então, você coloca aí, ó, faz essa operação e encontra esse resultado aqui. O número de graus de liberdade, se você lembra bem, é o número de indicações menos 1. Lembra? V é igual a N menos 1. Então, você tem 5 indicações na tabela, menos 1 dá 4. E a incerteza padrão agora da massa padrão, tá? Também é um tipo de incerteza. Vai ser calculado através da incerteza padrão da massa dividido pelo coeficiente de Student. Nesse caso, ele usou 2, e isso aqui é dado, tá? 0,002. Confirmar aqui, ó. Tá aqui, incerteza da correção, tá? Beleza? Feita essa conta, você encontra aí a incerteza da massa padrão. Agora, o número de graus de liberdade nesse caso aqui é infinito, né? Porque se é uma massa padrão, quer dizer que você fez infinitas, como se você tivesse feito infinitas medições, né?
Então, seria o número de graus de liberdade da massa padrão é infinito, e da balança é 4, né? Então, correção combinada seria a própria correção, você não tem mais de uma, se tivesse, você somaria, né? C1 mais C2 mais C3, você somaria. Como você não tem, é ela mesma, menos 0,05 gramas. E a incerteza combinada e grau de liberdade efetiva, agora você tem que fazer aquela continha, né? Você vai pegar, lembra, que UC ao quadrado é igual a U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado mais U3 ao quadrado e por aí vai. Depois você tira a raiz quadrada aqui, né? E encontra a incerteza combinada, tá? A incerteza combinada, então, a gente tem 3 parcelas aí de incerteza, que a gente calculou aqui, ó. Cadê? Uma está aqui, a outra está aqui, né, se eu não me engano. E essa última, ela vem do desvio padrão, tá? É isso mesmo? Ou eu estou me confundindo? Peraí, só um minuto. Pode ser que eu esteja confundido. Pode ser que eu tenha colocado alguma coisa errada aqui. Mas, enfim, feita essa conta, você encontra esse resultado aqui de 0,01153 gramas e vai para o número de graus de liberdade efetivo, tá? O número de graus de liberdade efetivo, lembrando da equação que você tem que usar, e a nossa incógnita agora está aqui embaixo, no denominador da fração, mas é só substituir e com a calculadora você vai fazendo as contas, né? Pega esse número aqui, eleva a quarta, pega esse número aqui, eleva a quarta e divide por 4, lembra que é o número de graus de liberdade das indicações ali, que você fez 5, o exercício, né, já te deu, ele fez 5, tira 1. Infinito, porque a massa padrão tem infinitos graus de liberdade, conforme isso aqui vai para o infinito, isso vai para o zero. E aqui infinito também, indo para o zero. Quando você faz essa conta, você encontra 5,49. E aí, por aproximação, você pega o menor inteiro disponível, né? Então, encontra aí o resultado de números de graus de liberdade efetivo igual a 5. Com isso, você pode ir para a incerteza expandida. Incerteza expandida aí é o maiúsculo, né? Que vai ser, no caso, o coeficiente de student, que ele vai te dar, vezes a incerteza combinada. A incerteza combinada a gente calculou. O coeficiente de student, para essa ocasião, ele te deu. Então, você multiplica um pelo outro e encontra a incerteza expandida. Com isso, você consegue, né, atribuir aí, preparar uma tabela com todas essas informações e disponibilizar isso para quem for usar. Seria uma tabela desse tipo aí, eu tirei do livro mesmo, onde você vai relatando, né, aqui as fontes de incerteza, aqui você encontra o que foi calculado, né, a correção combinada, a incerteza combinada e a incerteza expandida, o tipo de distribuição, ó, normal, normal, retangular, normal, tá? Isso tudo fica aí. E você vai expressar o seu resultado agora de uma maneira, né, a correção combinada. Então, a correção combinada seria a massa padrão, desculpa, a correção total aí seria a massa padrão, mais a correção combinada, menos a média das indicações, mais ou menos a incerteza combinada. Então, agora ficou só substituir. Você vai lá e substitui, massa padrão ele te deu, correção combinada é a própria correção, já que só tem uma. A média é fácil de fazer, já que foram 5 indicações. E o U a gente calculou na incerteza combinada no slide anterior. Aí é só fazer conta, vai encontrar aí menos 0,15, mais ou menos 0,04 gramas, tá? Para esse caso. E o livro aí mostra mais um exemplo desse tipo, onde você vai pesar, né, uma joia, vai pegar aí, vai determinar a depreciação
de uma joia ao longo do tempo, né? Então, você tem uma joia, ao longo do tempo, sei lá, tem tantos gramas de diamante, se a sua joia custa R$ 1, não interessa muito se ela perdeu 1 grama ou 2. Mas se for uma joia de diamante, que custa muito por grama, né, claro, e você perder 1 grama, você está perdendo muito dinheiro. Então é importante ter uma noção do quanto que você tá mudando, né? Aí às vezes você vai pesar num lugar, o peso, a temperatura é outra, a balança é outra. Isso tudo aí é questionável quando você está lidando com altos valores, né? Ou com muitas coisas. Às vezes você vai pesar alguma coisa pequenininha, mas é numa indústria que produz 100 mil cópias por dia. Estou chutando, tá? E o livro passa para mais um último exemplo. Eu não vou fazer o segundo, que ele é bem parecido com o primeiro. Tem lá no livro, vocês podem ver. Mas ele passa aí para um terceiro exemplo. Ó. Neste terceiro exemplo, a mesma balança dos exemplos anteriores é usada para determinar a faixa dentro da qual são esperadas a massa dos parafusos produzidos por uma máquina automática. Então, é uma máquina automática que está produzindo parafusos, né? No caso, 50. Aí. Então, é óbvio que isso vai ter imperfeição, erro, né? Não vai estar 100% correto. A massa de cada parafuso foi medida uma única vez pela balança digital nas mesmas condições descritas. Então, imagina que você está produzindo vários parafusos por dia. Não dá para ficar tirando a média de cada parafuso, né? Ah, eu vou pesar 50 vezes cada parafuso, aí imagina, é 50 vezes 50, né? 50 vezes cada parafuso para ver qual que é a média de cada parafuso, para depois... Não, ele pesa uma vez cada parafuso e depois tira conclusões com isso. Né? Uma única balança digital não está. A média encontrada para as massas dos 50 parafusos foi de 20,02 gramas. 20,202 gramas. E o desvio padrão foi de 0,242. Então, ele já te deu a média, né, o I barra, e o desvio padrão aí, sigma. Deve ser determinada a faixa dentro da qual a massa dos parafusos produzido pela máquina automática varia. Né? Então, você vai ter lá. Como é que você pode dizer qual é a massa do parafuso? Não tem uma massa específica. Ah, todos os parafusos pesam 20 gramas. Não, né? Eles têm uma diferença. E você não vai ficar dizendo qual que é a diferença para cada parafuso específico ali. Então, você vai comprar esse, a incerteza é tal. Você vai comprar esse, você já muda. Não, você vai fazer um apanhado e determinar aí a faixa, né, dentro da qual a massa deve estar contida. Então, é um mensurando variável, visto que cada parafuso ali, ele representa parafusos e na hora que você troca o parafuso, você tem uma diferença de massa. Então, a gente vai considerar como um mensurando variável e essa faixa de variação deve aparecer aí. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Para encontrar o resultado. Então, a gente começa pela identificação das fontes de incerteza. Quais seriam, nesse caso, as fontes de incerteza? A repetitividade natural, a resolução do dispositivo, isso a gente já viu. Aí ele dá mais algumas. Ele fala da correção detectada na calibração, chama de secal, derivada temporal e deriva temporal e deriva térmica, tá? Ou seja, a influência aí do tempo e da temperatura, né? Então, se mudar a temperatura, vai mudar um pouco a massa, se passar o tempo também. Então, ele leva isso em consideração. Ele te dá os efeitos sistemáticos de correção. Nesse caso aqui não tem, nesse caso aqui não tem, nesse caso aqui tem, ó. E aqui também. Tá? E os efeitos aleatórios. Ele vai te dar também os efeitos aleatórios onde tiver. Vamos ver como é que seria o passo a passo. Então. A incerteza padrão das 50 indicações coincide com o desvio padrão. Ok. Então, já elimina problema para a gente. Portanto, a incerteza padrão não deve ser dividida pela raiz quadrada do número de medições. O interesse
não está na incerteza padrão da média, mas sim na distribuição normal da massa dos parafusos. Lembrando que a distribuição normal é aquela assim, né? Tá? E você não está interessado em saber exatamente a média, isso pouco importa. O que interessa mesmo é saber a faixa dentre a qual está contida aí as medições, né? Você começa calculando a incerteza expandida da repetibilidade e o número de graus de liberdade da repetibilidade. Então, já que você fez 50 medições, seria 50 menos 1 aqui, ó mais um erro aí, 50 menos 1, 49, tá? A correção combinada seria nada mais, nada menos do que a correção de cada incerteza que ele deu, então seria aqui da calibração e da deriva térmica, tá? Você soma as duas e encontra menos 0,19. Vai aplicar a fórmula da incerteza combinada e graus de liberdade efetivo. Então, tendo todos esses valores, ó, repara que quando você monta uma tabela e organiza o que você tem para trabalhar, fica muito mais fácil de resolver o problema. Então, tendo de posse todos esses valores, você vai pegar esses valores que estão dados lá na tabela e vai tirar a raiz quadrada da soma do quadrado de cada um. Fazendo a operação, você encontra 0,243 gramas. Tá? E lembrando dessa equação aqui também, do número de graus de liberdade efetivos, tendo agora, então, essa, né? Lembrando que a nossa incógnita está aqui, e o que faltava para a gente era esse valor aqui que a gente acabou de encontrar aqui em cima. Daí você pega e vai colocando, quando você encontra aqui, ó, 49 está ok, os outros são infinitos, isso vai tudo para zero. E fazendo essa conta aí, você encontra o número de graus de liberdade efetivo igual a 50. Depois você calcula a incerteza expandida, com o coeficiente de student vezes a incerteza padrão, combinada, né? Está aqui, então, o coeficiente está dado, isso aqui foi o que a gente encontrou no slide anterior. Fazendo a conta, encontra quase meio grama aí. E a expressão do resultado de medição. Agora você vai expressar esse resultado, né? Então, essa faixa, CRM aqui, lembra que é uma faixa em que o resultado pode estar contido. Nesse caso do mensurando variável, você vai trabalhar com I, mais a correção combinada, mais a incerteza expandida. Mas repara que você encontrou todo mundo aqui, né? Você tem a média, a indicação, média das indicações, você tem a correção combinada, você já encontrou, e com certeza você acabou de achar aqui, né? Aí ficou fácil. Você vai lá, faz a conta e acha como resultado, ó, 20 gramas mais ou menos 0,5 gramas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a probabilidade de você encontrar, né, um parafuso com 20 gramas está aqui no centro, 20 gramas. No entanto, isso pode ter uma variação aí de mais ou menos 0,5, né, a partir daqui, onde você pode encontrar a massa de um parafuso. Então, provavelmente, você vai encontrar a maioria dos parafusos aqui, né, próximo dos 20 gramas. Dificilmente você vai encontrar exatamente no 20, mas aqui, né? Mas, eventualmente, você pode encontrar parafusos que tenham quase 20,5 ou 19,5 gramas, né? E com isso, galera, a gente fica por aqui hoje. Eu não vou me estender muito, tá? Eu peço desculpa aí pela... Não estou na melhor condição. E passo aí para vocês a palavra. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Beleza, galera? A deriva temporal. Pois é. Eu também senti falta disso, o Bruno.
Ele não considerou aqui a deriva temporal, né? Estava aqui. Só a térmica e a detectada. Eu vou dar uma olhada no livro para conferir se isso está correto, porque eu posso ter esquecido alguma coisa aí na hora de passar, tá? Mas beleza, galera. Um abraço aí para vocês, fiquem com Deus, tá? Espero já estar melhor daqui a pouco, graças a Deus, não estou com Covid, então acho que a recuperação vai ser rápida. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um abraço.